A paz do Senhor a todos os filhos de Deus. Desejamos um ano cheio de graça, um ano cheio de prosperidade a todos os viventes na terra. E queremos que todos entendam que este mundo está mesmo no fim. E que as pessoas entendam os sinais dos acontecimentos do mundo. Pois estes sinais não devem constituir uma novidade para todos nós. Porque sim, estes sinais, eles estão todos alertados na Bíblia. Eles estão todos escritos na Bíblia. Damos graças a Deus porque conseguimos transitar de um ano para o outro. E muitos não conseguiram. Partiram já deste mundo. Mas também temos a realçar como testemunho daquilo que é a palavra de Deus, os acontecimentos da Nigéria, os acontecimentos da China e os acontecimentos de outros países da Europa. Estou a falar da perseguição dos cristãos. Estou a falar também de alguns acontecimentos que têm ocorrido dentro das igrejas. E hoje eu venho para poder, mais uma vez, diante da palavra de Deus, diante das Escrituras, trazer um capítulo que aborda certas situações que têm ocorrido, que têm levado muita gente ao engano. Então, sem mais demoras, eu vou ler hoje aqui o livro de Êxodo, no capítulo número 7, no versículo de número 1 até os versículos de número 12, para podermos entender certas situações que têm ocorrido dentro das igrejas e muita gente se deixa levar. Então, naquele tempo, quando o Senhor resgatou o povo da terra do Egito, da escravidão, da mão de Faraó, levando-os para a terra que o Senhor nosso Deus prometeu ao seu povo, a terra de Israel, ele tinha como seu emissário Moisés e o seu irmão Arão. Então, foi assim que eles tiveram a seguinte comunicação, ou seja, orientação de Deus. E assim disse o Senhor a Moisés: vê que te constituo como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó para que deixe ir à sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: quando Faraó vos dizer, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Faraó: toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se encheram a Faraó
e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e os encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles, cada um, o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os enviou, como o Senhor tinha dito. Palavra do Senhor. Glória a Deus. Bom, meus amados, aqui eu quero vos dizer o seguinte. Hoje, nós temos muitas igrejas. Hoje, nós temos muita gente que se titulam como pastores. Hoje, nós temos muita gente que fazem milagre. Hoje, nós temos muita gente que diz que são enviados de Deus e que falam em nome de Deus. Aqui, a palavra que eu acabei de ler na Bíblia, ela nos vem confirmar que nem tudo que os homens fazem é de Deus. Porque a palavra aqui nos mostra que também os sacerdotes, os sábios de Faraó faziam as mesmas maravilhas que são consideradas na Bíblia como ciências ocultas. Aqui tenho alguma coisa a dizer. O seguinte: apesar de Deus ter expulsado os anjos caídos, devemos nos recordar que em nenhum momento Deus retirou o poder aos anjos. Os anjos caídos permaneceram com os mesmos poderes. Esses poderes que lhes foi concedido por Deus, diante da terra, eles se intitularam como deuses, dominando assim os homens. E essas práticas continuam até a data de hoje. E muita gente se deixa levar, se deixa enganar por essas práticas, pensando que tudo que tem acontecido, ou todo aquele que se intitula ser profeta, ser pastor, é verdadeiramente filho de Deus e que faz em nome de Deus. Mas não. Esses são servidores, esses são sacerdotes de Satanás, intitulando-se como filhos de Deus. A Bíblia nos diz, no Novo Testamento, que até os escolhidos serão enganados. Até os escolhidos serão enganados. Então, a Bíblia nos recomenda orai e vigiai. Orai e vigiai. Tu podes também fazer aquilo que Deus orientou. Tu não estás privado de fazer milagres em nome justo de Deus, em nome justo de Jesus. Jesus muitas das vezes foi criticando os seus discípulos porque os seus discípulos não aprendiam com ele. Não é que eles não aprendiam, eles não confiavam.
apesar da admiração que eles tinham por Jesus, eles não confiavam. Primeiro, não confiavam em si. Esta palavra confiar, esta palavra confiança, podemos defini-la como fé. Precisamos ter fé. Porque sem fé não conseguimos alcançar aquilo que nós desejamos. A definição de fé, ela é bem concreta. Acreditamos naquilo que não se vê, mas devemos esperá-la. Devemos crer. Então, para dizer que hoje em dia os homens dentro da igreja, muita gente, não todos realmente, não vão para adorar o Senhor, mas sim vão para ouvir aquilo que eles querem ouvir do pastor, vão para ver o pastor, vão para poder adorar o pastor, fanatismo e outras práticas. Precisamos começar a entender que o combate hoje é tão sério, o combate espiritual, que nós precisamos nos fortalecer em todos os momentos, quer nas nossas casas, quer fora das nossas casas, e muito mais ainda dentro da igreja. Porque hoje em dia a igreja tornou-se num palco de batalha espiritual, onde os filhos de Deus hoje estão a ser dominados por quê? Estão a ser dominados porque muitos, por ignorância, não sabem que eles estão a adorar as trevas. Não sabem que eles estão a ser orientados pelos homens das trevas, pelos sacerdotes das trevas. Não sabem que muitas das vezes aquela palavra que se diz ser vinda do Senhor não é do Senhor, mas sim dos sacerdotes servidores das trevas. Então, precisamos nos revestir espiritualmente. Precisamos nos entregar ao Senhor. Olha que aqui a palavra está a dizer que esses sacerdotes cientistas de Faraó, que praticaram a mesma ação de Arão, transformando o bordão em serpente, o bordão deles foi devorado pelo bordão de Arão. Ou seja, a serpente de Arão devorou a serpente dos homens de Faraó. Tu entendes uma coisa? Tu acreditas que quando o povo de Israel foi libertado da terra de Faraó, da mão de Faraó, e ser conduzido para a terra de Israel, alguns sacerdotes, alguns feiticeiros, alguns homens de Faraó também estavam no meio daquela caravana. Esses homens também levaram as suas práticas diante daquele povo e desviaram, influenciaram de forma negativa aquele povo para o negativo, de forma a desagradar e quebrar a confiança de Deus. Então não seja mais tu, acreditar nas falsas e dar credibilidade às ações de Satanás. Se tu escolheste o caminho do Senhor, que seja mesmo o caminho do Senhor, que sirva somente o Senhor. Olha que as evidências estão ali. E vamos dar sempre graças a Deus,
porque conseguimos terminar mais um ano. Mas não devemos esquecer que nós escapamos de muitos perigos e que Deus nos concedeu esta oportunidade de nos livrar do mal. E devemos reconhecer que, diante desse livramento que nós tivemos, outras pessoas foram em nossa substituição. Morreram. Então vamos orar que Deus nos conceda que este ano, tal conforme nós entramos, nós terminemos da mesma forma. Apesar dos sofrimentos, apesar das diversidades, apesar das situações que ocorrem socialmente e economicamente. O mundo já não vai ser como antigamente. A tendência é piorar. A Bíblia, a palavra de Deus, e Deus, ela nos previne, ela nos informa essa situação. A gente diz que Deus não é filho de homem para que minta. A Bíblia diz que Deus não se engana. A Bíblia diz que a palavra de Deus de ontem é de hoje e é eternamente. Então não duvides da palavra de Deus. Não duvidas. Deus não muda e não mudará. Não muda nas suas palavras, não muda nas suas ações, não muda nos seus pensamentos. E precisa entender que Deus, se mudar as suas palavras, os seus pensamentos, a própria escritura bíblica é testemunha daquilo que ele falou e os homens irão lhe cobrar. Você falou e aqui está a tua promessa, é para ser cumprida. Quer positivamente, quer negativamente. O Deus que nós chamamos Deus verdadeiro, gerado e não criado, é este Deus que até hoje está no comando. Ele te protege, mesmo ainda seres mau, praticar as más ações, Ele ainda é Deus, Ele ainda te ama. Assim conforme Ele amou Adão e a Eva, assim conforme Ele amou Jesus, Ele também te ama. Muito obrigado pela tua atenção. Que Deus te abençoe. E que tu reconheças que Deus é superior e ninguém está acima de Deus. Que Ele é o único, o eterno. Ele é o único e eterno. Aqueles que dizem que são imortais, eles morreram. Muita gente critica em dizer, se Deus é bom, por que Ele matou Jesus? Deus não mata ninguém. Entendam? Deus não mata ninguém. Deus não mata. Deus não olha a morte conforme nós olhamos. A Bíblia diz que Ele requisita, assim conforme Ele fez com os primogênitos em Israel, assim conforme Ele fez com Jesus, Ele requisita. Então tu podes ser mais um a ser requisitado. E quando este dia chegar, não temas, porque Deus está contigo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.